Vamos falar da guerra ou da batalha do Pix. Parece que essa foto é muito emblemática. Na verdade, isso aqui é uma captura de tela da entrevista coletiva. Parece uma parede meio esquisita ali atrás, mas esse é o fundo das entrevistas hoje, atualmente, lá no Palácio do Planalto. Tá? Antes era um quadro, agora está esse formato aí de uma parede, aparentemente, de um muro. Parece ser isso. Então, ontem, esta é a imagem da entrevista na qual o Haddad e o secretário da Receita, o Robson Barreirinhas, mais o chefe da AGU, da Advocacia Geral da União, advocacia, ô Maurão, o advogado-geral da União é, como é que eu vou esquecer? O Jorge Messias, né, que a Dilma chamava de Jorge Bessias, lembram-se disso? Então, estavam os três lá, esta captura desta imagem do Haddad, me parece que era um grande símbolo de como é que terminou o governo e como terminou o Haddad hoje, né? Ontem. A imagem da derrota, né? A imagem da exasperação pela derrota do governo nesse tema do PIX. Então, vou começar pelo fim e depois vamos tentar contar essa história. Essa aqui é uma reportagem da Folha de hoje, é a manchete da Folha de hoje, que a gente antecipou em boa medida ontem aqui, quando a gente disse, o Haddad está com dificuldade, o Haddad está muito desgastado no governo. A gente, de certa maneira, já indicou que o caminho poderia ser, como acabou se concretizando, o governo ser obrigado a voltar atrás na medida do PIX. Então, essa matéria consolida um pouco essa informação, acrescenta algumas informações a que a gente teve aqui. Né? Aconteceu o seguinte, teve uma reunião de manhã, estava na agenda, às 9h30 da manhã, de Lula com Haddad e mais parte da equipe econômica para discutir a questão dos vetos de Lula na reforma tributária. Lula estava bastante irritado nessa reunião, bastante irritado com essa história do PIX, e aí marcou-se para logo depois do almoço uma outra reunião. Para ela foi convocada, então, o secretário da Receita Federal, o Robson Barreirinhas, para tratar especificamente deste tema. Nesta reunião da manhã, o Haddad ainda estava defendendo a manutenção. Vamos lembrar, falei ontem aqui, né? Nós mostramos ontem aqui, lá atrás, em 2013, um dos grandes causadores da mobilização brutal, né, que houve em 2013 por causa do reajuste do preço das tarifas, dos 20 centavos em São... Depois o assunto virou nacional. Né? Houve reajustes no país inteiro. Mas começou tudo em São Paulo, porque o Haddad e o Alckmin reajustaram o preço das tarifas do ônibus, Haddad, metrô, Alckmin, em 2013, em 20 centavos. E aí começou uma mobilização, todo mundo se lembra, né? Um negócio avassalador, assim. E o assunto foi à frente porque o Haddad simplesmente se recusou a revogar o aumento da tarifa. O Alckmin, inclusive, na época, governador de São Paulo, defendia a revogação. E o assunto que começou ali no início de junho, lembra-se? 3, 4 de junho de 2013, só foi revogada o aumento da tarifa dia 16, quando o país já estava incendiado por uma exigência expressa de Lula, já não mais presidente da República, e de Dilma. Pelo Haddad ele não revogava, não. O Haddad é um fiscalista desde sempre. Importante dizer isso. O Haddad é um representante do INSPER, que é o principal instituto neoliberal do país. Então ele foi para essa reunião de manhã ainda querendo manter a decisão. O que levaria o governo a um desgaste. Os governistas estão exasperados, né? Há uma divisão no campo governista de gente que acha... o Breno, que é um governista, mas um governista crítico, né? Ele é do PT, mas tem uma posição bem mais crítica. Ele já ontem defendia a revogação da medida, então tem uma ala do governismo que defendia a revogação, mas tem uma ala grande, talvez até majoritária no campo governista, que diz que tinha que ir até o fim. E gente que está decepcionada e que está
meio que xingando o Lula e o Haddad por conta da revogação, porque a lógica é, bom, se era tudo fake news, se a medida era boa, se era mentira, se a acusação da extrema-direita de que era para taxar o PIX não era verdadeira, por que revogar? Ou por outra, se revogou é porque o governo, isso é esse campo governista, é uma parte do campo governista. O governo está reconhecendo que foi verdade que a campanha da extrema-direita era verdadeira. Então, se o cenário no campo governista não está um cenário de divisão e de muita briga interna. Mas o fato é esse. Haddad chegou de manhã no Planalto, querendo manter a decisão. Lula estava extremamente irritado, já dizendo que não queria manter a decisão, e aí a solução foi dada no começo da tarde, quando convocou-se o Barreirinha, que acabou levando a culpa toda, né? Vou mostrar, tá? Já havia restrição há alguns dias à medida, principalmente lá no Planalto, né? O Rui Costa, o próprio Padilha se opunham à medida, já há alguns dias estavam vendo o tamanho da encrenca, mas não agiram, né? Mas não agiram. E o Haddad absolutamente insensível. Insensível. E o Lula, à tarde, foi taxativo. Tem que recuar. Quem foi um dos principais apoiadores ou defensores da revogação? Sidônio Palmeira. É a segunda vez que impôs, portanto, uma derrota ao Haddad. Segunda vez que Sidônio impõe uma derrota ao Haddad. Na primeira, lembram-se, lá, quando ele nem era ainda o chefe da SECOM, quando teve aquele vídeo desastroso do Haddad, por sinal, para anunciar o pacotaço, o Sidônio é que deu a ideia que o Lula comprou de colocar naquele vídeo a promessa de que o imposto de renda não será cobrado de quem ganha até R$ 5.000. O Haddad se opôs fortemente, ele tinha a percepção de que o mercado, de que o capital financeiro, de que a Faria Lima ia criar caso com aquilo, que de fato aconteceu, mas aí colocaram um anúncio, né? Um anúncio que vou mostrar, inclusive, né? Um anúncio que não deu em nada, né? Não tem. Onde é que está lá a isenção até R$ 5.000, né? Nem foi apresentado o projeto ainda. Então, mas é a segunda vez que Sidônio derrota o Haddad, apesar de que até ontem, olha só a situação do governo, gente. Olha a situação. Até ontem estava tudo pronto para o governo soltar uma enorme campanha publicitária em defesa da medida. Lembram-se, nós comentamos aqui, ainda antes da posse do Sidônio, ele já havia encomendado, num prazo de 24 horas, uma campanha publicitária que o governo ia gastar algumas dezenas de milhões, talvez até mais do que isso, numa campanha publicitária para defender a medida e desmentir a campanha de fake news da extrema-direita. Então, olha a situação de desorientação do governo federal. Né? 24 horas antes, estava tudo encaminhado para ter uma mega campanha de defesa da medida. Menos de 24 horas depois, a medida é revogada. Então, esse foi o cenário ontem, né, que acabou com esta decisão com a decisão dessa medida da Receita Federal para monitoramento das operações financeiras e que acabou sendo conhecido como monitoramento do PIX. Os grandes vitoriosos, evidentemente, foram os líderes da extrema-direita, Bolsonaro e, sobretudo, Nicolas Ferreira. Bolsonaro soltou um tweet ontem, Bolsonaro criou o PIX. É um tema para eles, né, o tempo inteiro. Lula o está implodindo. Os mais pobres pagarão essa conta. O mercado precisa de liberdade, não de controle. Então você vê que ele junta o discurso neoliberal de corte fascista com o discurso da defesa do povo, né? E aí joga o governo Lula como um agente contra o povo brasileiro. E o Nicolas a gente viu, né? Nós falamos ontem, quando a gente falou ontem aqui, estava com 168 milhões de visualizações. Agora, às 5 da manhã, quando eu peguei esses números, aquele vídeo do Nicolas, e essa é uma questão, tá?
em que pese os governistas e os progressistas terem ridicularizado o Nicolas ao longo dos últimos 10 dias, ontem no Planalto havia um reconhecimento cabal de que o grande agente, quem encurralou o governo da parede foi, sobretudo, o Nicolas Ferreira. Espero que os governistas e os progressistas deixem de ridicularizar o Nicolas e o considerem como aquilo que ele de fato é, um inimigo poderoso, poderosíssimo, poderosíssimo. Ó, o Nicolas não terá idade para ser candidato a presidente da República agora em 2026. Também não terá idade, ele é muito jovem, tem 28 anos apenas. Também não tem idade para ser candidato em 2030. Pois é, também nem para senador, tanto para presidente quanto para senador, a idade mínima é 35 anos, mas ele tem idade para ser candidato a governador, que é 30 anos o piso para candidaturas a governador. Escreve e me cobra em 2026. Vai ser um passeio a vitória dele ao governo de Minas Gerais. Vai ser um passeio. 276 milhões. E aí, ontem, este vídeo de celebração da vitória sobre o governo, deste perigosíssimo líder da extrema-direita, já estava com... Ontem não, hoje, né, às 5 da manhã, deve ter passado dos 70 milhões já. Estava com 68 milhões e 800 visualizações. É um negócio realmente descomunal, né, muito impactante. E aí não adianta falar, gente, sinceramente, não adianta cultivar o auto-engano. Né? Não adianta cultivar o auto-engano. É robô, é impulsionamento. Aqui está com 75 milhões e 400 visualizações. Vou mostrar o vídeo dessa celebração, ele sapateando sobre o governo Lula. E o vídeo original, que é o que levou a toda a campanha, está com 281 milhões de visualizações. Não adianta ficar falando que é robô, que é impulsionamento. Não adianta ficar falando. Quem saiu às ruas, quem conviveu com pessoas, né, nos últimos dias, nas últimas 2 semanas, sabe que esse foi o tema. Esse foi o tema. Não, vou falar com o Maringoni aqui. Ontem à tarde ele falava, Mauro, o Maringoni é um super nadador. Ele nada lá no Corinthians, em São Paulo, todos os dias, diariamente, há muitos anos, sei lá, 40, 50 anos, ele nada. E ele falou, cheguei lá no vestiário, os faxineiros, os roupeiros, todos os funcionários do clube só falavam do Pix. Só falavam do Pix. Na padaria aqui, esses dias, qual era o tema? Pix. Alguém aqui no chat mais cedo falou, estava andando de ônibus, e alguém colocando o discurso do Nicolas no ônibus, em altíssimo volume. E ninguém reclamou. Gente, não vamos nos iludir. Né? Os progressistas e governistas querem continuar tapando o sol com a peneira. Mas esse tema, de fato, incendiou o país. Incendiou os mais pobres do país. Tomou conta do país. Né? Tomou conta do país. Então, vamos ver aqui. Para avisar que você, trabalhador brasileiro, pode voltar a usar o Pix sem a lupa do governo. O PT tentou monitorar o seu dinheiro, principalmente o do mais pobre, mas o povo se uniu na rede social e derrubamos a decisão. Apenas com um fundo preto e nenhum dinheiro público, lutamos contra todos os ataques de uma imprensa comprada e um governo que gasta milhões do seu dinheiro com marketing. Nunca subestime o poder de um vídeo, de um discurso ou de uma fala. O seu posicionamento importa e muito. Eu estou feliz por ter ajudado 220 milhões de brasileiros com um vídeo que ultrapassa 220 milhões de visualizações. Dia 15 de janeiro é um dia histórico para o Brasil. O dia que o Lula tentou parar o Brasil, mas o Brasil, por enquanto, parou o Lula. Então, não adianta querer cancelar, esconder, não ouvir, ou, nossa, a esquerda combativa, a esquerda radical, ela se coloca à frente da realidade, tal como a realidade é,
né? Não adianta fazer o caminho dos progressistas e governistas, que é enterrar a cabeça na areia. Isso não leva. Nós estamos vendo ao que levou. O que a campanha de ridicularização do Nicolas, de tratar ele de chupetinha, de Nicole, de um cara absolutamente irrelevante, ao que levou, né? A campanha foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, enquanto eles ridicularizavam, e está aí uma derrota, talvez a maior derrota do governo Lula até o momento. Eu disse que 2023 foi um ano no qual os governistas, os progressistas, e até boa parte da esquerda, eu fui um dos que acreditei nessa ilusão de que haveria chance de uma guinada à esquerda do governo Lula. Inclusive, era uma coisa que eu brincava com o Maringoni, nós brincávamos com o Maringoni, quando essa esperança foi deixada de lado, que era assim, a cada mês sai um anúncio, o governo vai virar à esquerda. Não, o governo vai para a esquerda, o governo vai para a esquerda, e a gente viu no que deu. 5 mil está clara a intenção e o foco do governo. Olha, essa coisa foi tão avassaladora, tão brutal, que ontem o perfil do Nicolas Ferreira passou o perfil do Lula no Instagram. O perfil do Lula com 13 milhões de seguidores e o perfil 13 milhões e 300 mil, e o dele ontem à tarde 13 milhões e 500. Eu fui olhar agora de manhã, já está com 14 milhões e 400. E aí veja a diferença entre o vídeo do Nicolas sobre o Pix, né? Aqui ontem estava com 228, já mostrei aqui, está quase, vai chegar nos 300 milhões de visualizações, do jeito que a coisa vai. E o do Lula, aquele vídeo dele que postou no Instagram, dele fazendo o Pix para o Corinthians, né? 16 milhões. Realmente uma perda de terreno para o governo. E olha, e mais uma vez, lá no Planalto, o Sidônio, o Lula, que é macaco velho, eles sabem que não, essa conversa de que é impulsionamento, de que é dinheiro, de que são as plataformas, é um consolo que não consola. Sabe que é um negócio deste tamanho irrefreável. Né? Um negócio desse tamanho é significativo. E eles sabem, o Sidônio é de agência de publicidade, as agências de publicidade vivem de pesquisa. Eles sabem que esse assunto tomou conta do país, e, sobretudo, dos mais pobres. Eu vi vídeos realmente muito, muito impressionantes. Então, o que aconteceu? Olha aqui. O governo recua. Ontem, então, essa é a cena do anúncio do recuo e da revogação da norma da Receita Federal, tá, sobre a movimentação do Pix. Aqui, e aí é o seguinte, sobrou para o Barreirinha, sobrou, é sempre assim, né? Não foi o presidente Lula que anunciou a revogação, não foi e assumiu a responsabilidade, não foi o Haddad que anunciou a revogação e assumiu a responsabilidade, é sempre assim, sobrou para o segundo escalão. O Robinson Barreirinhas, o secretário da Receita Federal, é que assumiu a responsabilidade pela revogação, inclusive assim, cascata dele, né? Dizendo, eu revoguei. Não, ele revogou, só assinou, mas a decisão não foi dele. Vamos lá. Pessoas inescrupulosas distorceram e manipularam o ato normativo da Receita Federal, prejudicando muita gente no Brasil, milhões de pessoas, causando pânico, principalmente na população mais humilde, desacreditando injustamente um instrumento de pagamento muito importante no dia a dia das pessoas. Infelizmente, esse dano é continuado e por conta dessa continuidade do dano, dessa manipulação desse ato da Receita, eu decidi revogar esse ato num primeiro momento, e essa revogação se dá por dois motivos. Um deles é tirar isso que virou, infelizmente e tristemente, uma arma na mão desses criminosos inescrupulosos. E a segunda razão é não prejudicar o debate e a tramitação do ato que vai ser agora anunciado pelos ministros. Então, é isso, né? Caiu no colo dele a bomba, né? Eu decidi revogar, não decidiu nada, né? Quem decidiu foi o presidente Lula, e tanto ele quanto a Haddad resistiram até o último momento, né? Eu decidi revogar depois que o presidente da República mandou revogar, basicamente é essa história, mas foi ele que foi lá assumir a responsabilidade, ficar na frente do Haddad para levar os tiros. Vamos em frente. Como mostrei aqui, então, depois, nessa coletiva também, depois do anúncio da revogação, anunciaram essa medida provisória
para o PIX seguro, sigiloso e sem taxa. Vejam, ontem, no final da tarde, havia um reconhecimento, inclusive um dos principais veículos da mídia progressista governista, aqui não vai nenhuma crítica, mas achei importante, estampou como manchete que o governo reconhece que o PIX sofreu um abalo na sua credibilidade no país. E aí o governo ontem soltou essa medida provisória, meio que desesperado, para tentar recuperar a credibilidade do PIX, tá? E aí, durante o dia, antes do anúncio da revogação, o Haddad, é inacreditável, realmente, é inacreditável. O Haddad foi tentando apagar o incêndio jogando gasolina. Então, de manhã, no final da manhã, ele deu entrevistas, a primeira dizendo isso, que comerciantes que estão cobrando a mais para pagamento de PIX, via PIX serão alvo de medida judicial. No meio daquela confusão, ele anunciando uma medida para perseguir a manicure, para perseguir o pipoqueiro, para perseguir as pessoas, trabalhadores, por conta do negócio assim, um desastre do ponto de vista, não é do ponto de vista comunicacional apenas, do ponto de vista de lugar na política e na economia brasileira, né? E mais outra, essa aqui também fiquei muito chocado, também antes da revogação, no meio da tarde, no começo da tarde, ele anunciou, Haddad diz que isenção do imposto de renda em 2025 deve ser para quem ganha até R$ 3.036. Deixa eu explicar. Só tem isenção para imposto de renda quem ganha até 2 salários mínimos. Atualmente, quem até 2 salários mínimos é 2.824. Com o reajuste que teve, passa a ser 3.036. Então, o que o governo está fazendo, né, imagina se não fizesse, né, é apenas reajustar, é adequar a tabela do imposto de renda ao valor dos 2 salários mínimos. Agora, no meio desse tiroteio, o Maringoni, inclusive, soltou um artigo sobre isso. Ele vai falar de reajuste. Isso aqui vai virar outra crise. De reajuste para quem ganha até 3.036. E onde está? E aí na entrevista fala: não, nós vamos apresentar um projeto da isenção até 5.000. Vamos apresentar. Por que não apresentou o projeto? Por que a entrevista ontem não foi? Que era uma das maneiras de conter a crise. Era para dizer, estamos apresentando hoje o projeto para isenção até 5.000. Qual é a mensagem que ele passa para o povo brasileiro? De que a isenção é só até 3.036, de que a história dos 5.000 não vai ser cumprida. Isso aqui é Lula na campanha, isso aqui é o site do PT durante a campanha de 2022. Com o Lula, isenção do imposto de renda para quem ganha até 5.000 finalmente sairá do papel. Nós já passamos da metade do governo Lula e não saiu do papel. Será que vai sair? Será que vai sair? Olha aqui, esse aqui é o Enio Verri. Hoje ele é presidente de Itaipu, era o líder do PT na Câmara, se eu não estou enganado, na época ele dizia, a prioridade é qualquer projeto que volte a tributar lucros e dividendos e que reduza a cobrança de imposto de renda sobre os mais pobres. Gente, onde é que está a cobrança de imposto sobre lucros e dividendos? Alguém sabe? Alguém viu? Não tem. Onde é que está a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5.000? Alguém sabe? Alguém viu? Não tem. Essa é a questão crucial. Há um lugar que o governo está ocupando, né, que a política econômica do governo ocupa no país nesse momento. Né? Essa é uma questão crucial. Bom, então, eu recomendo muito, vou colocar no chat aqui, uma reportagem da Nexo, desse site, o Nexo, que faz bom jornalismo em geral, muito bom jornalismo mesmo, tá? Que é esta reportagem aqui. Deixa eu botar na tela. Isso aqui. Por que o caso Pix deixou o governo tão na defensiva? Estou colocando o link aqui, nesse instante, no nosso chat, se você quiser ler. Vale a pena. É uma reportagem que traz em detalhes essa história, né, como essa história do Pix acabou rolando ao longo dos tempos. E aí, a reportagem explica que, efetivamente, teve uma grande fake news. Opa, deixa eu tirar.
Desculpa. Então, porque o que acontece? Quando saiu a norma, essa norma, na verdade, é de setembro do ano passado, da Receita, para entrar em vigor agora em janeiro de 2025. Tinha taxação e tributação na norma? Não, não tinha. Mas o fato, e a reportagem mostra isso, é que ela trazia e trazia, né, agora não mais, um impacto sobre parte da população. E sobre qual parte da população? A parte da população que não era bancarizada, como se diz, que não era, não tinha conta em banco e que passou a ter depois da abertura desses bancos virtuais. Porque vamos combinar, né? O controle do governo ele existe desde o início do século XXI, mas nos bancos tradicionais, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú, nesses bancos. Agora, esta população pobre, em alguns casos até miserável, que se bancarizou recentemente, ela se tornou cliente não desses bancos, ela nem existe. Imagina que um vendedor de picolé vai conseguir conta no Bradesco ou no Banco do Brasil, no Itaú. Não existe isso. Essa fatia mais pobre da população estava fora do sistema financeiro. E aí, o Pix, o advento do Pix, com o advento desses bancos digitais, que não exigem comprovação de renda, né? Você sabe. Entrou na internet, em 1 minuto você está com a conta bancária. Eu comentei ontem aqui, eu já, mais de uma vez, encontrei com pessoas, moradores de rua, pedindo dinheiro, que quando eu falava que não tinha, ninguém anda com dinheiro, ou anda, agora parece que vai estar voltando a andar, né? Porque o Pix foi a forma, passou a ser a forma de transação corrente no país. O morador de rua falava, manda Pix para mim. Então é isso, você tem um processo de bancarização de milhões e milhões de pessoas que de fato estavam excluídas do sistema financeiro. Então, é o seguinte, essa norma, então, ela de fato não tem nada a ver com taxação direta. Não tem. Não tem. Uma norma de monitoramento, que é um monitoramento que já acontece, como eu falei, há muito tempo, nos bancões, né, nos bancos tradicionais, desde 2003. Tá? E os dados que eram repassados para a Receita nos bancões eram até menores, de 2.000 gastos. Quem tinha movimento de 2.000, não por operação, mas mensais, pessoa física, e 6.000, pessoa jurídica, já era enviado para a Receita Federal. Então, agora, em 2025, a quantia passaria a ser 5.000 para pessoa física e 15.000 para pessoa jurídica, mas ampliando esse controle para os bancos digitais. Tá? Então, aí, para o Nubank, enfim, para essa. Né, hoje, acho que tem mais de uma dezena desses bancos e as tais fintechs, mais essa Mercado Pago, né, esse universo aí das maquininhas, que são o lugar por onde os pobres do país se bancarizaram. Então, a norma, inclusive, não fala especificamente de Pix, né, mas fala de qualquer movimentação financeira. Né? Então, Nubank e Interbank passariam a ter que enviar os dados do monitoramento. O que acontece? Né? O que acontece é que esses bancos, inicialmente, e ainda hoje, a imensa maioria de quem está nesses bancos são os pobres do país. Como essas informações não eram repassadas por esses bancos para a Receita Federal, começou a ter também abertura de conta de especuladores, de grandes empresas, do pessoal do tráfico, né, do crime organizado, que passaram a abrir contas nesses bancos. Ok? Então, absolutamente legítimo que o governo e a Receita Federal queira ter informações. Mas, pelo amor de Deus, praza aos céus. Por que informação de quem tem movimentação total de 5.000 reais no mês? Vocês acham que um especulador, o pessoal do crime organizado, é por aí?
Por que não colocou 50 mil ou 100 mil? Tá entendendo? Porque é o seguinte, inclusive a norma diz isso, essas informações são repassadas para a Receita Federal, então o CPF da pessoa, o CNPJ, é repassado para a Receita Federal, e aí, identificando movimentação suspeita, ou seja, movimentação que não estava, ou ilegal, ou que não estava recolhendo imposto, a Receita pode, isso está na norma atual e nessa norma que o governo implementou, pode, de fato, convocar a pessoa para fazer a cobrança do imposto. E aí, não é só o imposto, é multa e investigação por crime de sonegação fiscal. Então, veja a loucura. Ao colocar uma taxa, um valor de 5 mil reais, o governo estava ameaçando as manicures do Brasil com isto. O governo estava ameaçando os pedreiros, que antigamente recebiam só em dinheiro e que agora passaram a receber através do Pix. Então, são dois universos completamente distintos, mas ao fixar o valor em apenas 5 mil reais, ou 15 mil para empresas, o governo colocou na cesta todo mundo, colocou praticamente o país todo. 5 mil não é tão pouco assim, calma lá. 5 mil, calma lá. Não é 5 mil que a pessoa põe no bolso. Eu vi um exemplo aqui interessante, vou contar para vocês. Então, assim, tem lá um vendedor de picolé em jogo de futebol. Tá? Quem já foi em jogo de futebol sabe que é uma instituição brasileira, vendedor de picolé, de pipoca e de balas e doces em jogo de futebol. Então, ele vende por 10 reais o picolé. Tá? Se ele vende 4, 40 reais. Como é que vai pagar? Pix. É o que, como todo mundo paga atualmente. Então o dinheiro vai para a conta dele, só que ele não fica com 40, ele fica com 20. Porque ele está vendendo por 10, mas ele comprou por 5. Tá certo? Aí no final do mês, esse sorveteiro totalmente informal, imagina que ele tem empresa, totalmente informal, pode de fato ter recebido mais de 5 mil. Se ele for trabalhar em partidas com muito público, em clássicos e tal, né? Dos sorvetes que ele vai vendendo ao longo do mês nas arquibancadas. Aí, nesse caso, ele estaria identificado pela Receita Federal. Olha só, ele nem sabe que precisa declarar imposto de renda. Nem sabe. Aí você imagina um sorveteiro de arquibancada de jogo de futebol ser convocado pela Receita Federal. E aí vai ter que recolher imposto. É uma loucura isso. Realmente, o risco que havia sobre os mais pobres era um risco real. Era um risco real. Opa, vou encerrar aqui, que vai entrar no nosso Brenout. Mas olha, e olha que interessante, como os influenciadores, está nessa reportagem da Nexo, como o discurso de alguns desses influenciadores governistas ou progressistas foi mudando. Este aqui, né, todo mundo conhece, o Gil do Vigor, um economista, né, foi lá, ficou conhecido nacionalmente pelo BBB. Ele começou a publicar vídeos nas suas redes sociais sobre o assunto. Então, nos primeiros, ele só falava que a história era monitoramento. Como ele tem honestidade intelectual, o que ele fez? Nos últimos vídeos, ele começou a explicar que quem tivesse movimentação acima de 5 mil reais, movimentação, num mês, poderia de fato ser convocado pela Receita. Teve honestidade intelectual. E é algo que o governo federal não explicava. O governo federal, de fato, não explicou esta possibilidade de que com o monitoramento, as pessoas poderiam, não é que haveria taxação automática, mas as pessoas poderiam ser convocadas para serem taxadas. Mas é o que eu falei, prazo aos céus, pelo amor de Deus, bota 100 mil, seu objetivo é pegar sonegador pesado, você pegar grandes empresários, especuladores, por que 5 mil reais? Por que 5 mil reais? Então, esse é um cenário efetivamente preocupante. Para encerrar, né, de como o governo e os governistas aí, louve-se o Gil do Vigor, que teve a honestidade intelectual de mudar a explicação dele na medida
Porque ele foi entendendo, o assunto não é simples, o assunto é complexo. Mas na prática é isso, o governo e os governistas também espalharam fake news. Essa história de que não vai ter, que é só monitoramento, garantia total de que não vai ter, que as pessoas não serão pegas pela Receita Federal, não é verdade. Não é verdade. E aí o Haddad vem, em vez de dizer, é quem movimenta até R$5.000. E aí, nós estamos botando a medida para isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Não, o cara vai ontem de manhã e anuncia que a isenção é para quem ganha até 3.060. Como eu falei, era necessário, porque pelo menos para quem ganha até 2 salários mínimos, para continuar a isenção, precisava fazer o reajuste na tabela. Por que não fez ontem o anúncio já de que estava entrando no Congresso Nacional com o pacote? Vocês só criticam. Não, estou dando aqui uma alternativa, uma solução. Ingressasse ontem com isso. Era uma maneira de, diante da derrota, sair dessa defensiva absoluta. Os governistas se dividiram ao longo do dia, e eu encerro com isso porque vou querer depois, vamos começar falando da paz, mas quero ouvir o Breno sobre isso. Então, assim, um camarada, grande amigo, Chico Sá, trabalhamos juntos na Folha de São Paulo, hoje ele está lá no ICL. Durante o dia, veja isso aqui, foi ontem de manhã, ainda havia uma avaliação em setores progressistas / governistas, tentando minimizar o assunto, dizendo que não tinha relevância. Olha que interessante esse tweet. Aqui não tem nenhuma crítica, tá? É só constatar o movimento, que acho que é importante para a gente fazer análise. Sim, o rapaz da peruca teve 1 trilhão de visualizações, campeão mundial de lacrações, o fodão das alterosas. Mas calma, gente, a vida real desmentirá o sujeito a cada novo Pix, a cada fatura de cartão que chegará nos lares desses lares. Vai tudo para o Museu Nacional das Fake News. Pois é. Na verdade, é a portaria da Receita Federal que acabou indo para o Museu Nacional, né? E aí o Leandro Fortes, mencionaram ele aqui, inclusive debateu também somos todos amigos, né? Dizendo, esse é o mundo dos desejos, Chico. Na vida real, a narrativa dele já venceu. Tem que revogar essa normativa e começar tudo de novo. Era a posição do Breno também. Vou começar por esse tema, inclusive, com o Breno. E vejo que há uma divisão, de fato, no governismo, ou no progressismo, em relação aos efeitos da medida. Tem desde gente que está dizendo, não, isso não tem importância, imagina, 2026 está longe, apesar do pessoal dizer, falta 2 anos. Não falta 2 anos para 2026, tá? Falta para a eleição de 2026, falta 20 meses. Nesse sentido, o governo Lula já foi para além da metade, né? Tem 24 meses que já foi, e falta 20 só para a eleição. Não vai ser tema até lá, imagina. Todo mundo vai esquecer, o governo vai ter grandes vitórias e tal. E tem gente que tem uma visão, gente que estava entusiasmada com o governo. Deixa eu pegar aqui o Fábio Panunzio, também lá do ICL, mas aí não é uma fala dele no ICL, é um vídeo que ele gravou para o Twitter. Veja que interessante a visão dele. Lula acaba de perder uma queda de braço importantíssima para o campo reacionário e para os piores políticos desse país. O governo anunciou agora há pouco a revogação da portaria que criava uma nova regra de fiscalização para o PIX. Toda a campanha que aconteceu foi baseada em fake news, porque as medidas eram inócuas para o contribuinte brasileiro, mas almas penadas, por exemplo, Primo Rico, Osmar Terra, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Nicolas, esse povo todo caiu matando em cima dessa história, construíram uma narrativa absolutamente falsa, fizeram uma campanha de fake news e ao final de aproximadamente uma semana o governo piscou. Olha, é uma pena. Liguei agora há pouco para uma fonte minha na área econômica e perguntei o que foi que aconteceu, que diabo de coisa foi esse recuo aí no Ministério da Fazenda. Ele falou, olha, também não entendi nada, foi uma merda. Foi literalmente o que ele me falou. Sabe qual é a impressão que fica? Que o ministro Haddad, que é um dos melhores quadros desse governo aqui, está sofrendo uma campanha de inviabilização dentro do próprio governo, fogo amigo. Porque não é possível entender tantas derrotas que estão sendo impostas a ele em função do cumprimento de uma plataforma que estava, inclusive, descrita na campanha, foi promessa de campanha. Preciso lembrar aqui que no final do ano passado, o governo foi obrigado a enterrar a ideia que ele mesmo propôs para os brasileiros na campanha de isentar o imposto de renda até R$5.000. E agora vem esse recuo aí, que eu considerei uma atitude muito covarde do governo, né, para coroar e para marcar para sempre o ministro Haddad como se fosse mesmo o homem das taxas, o homem que quer tributar tudo, etc, etc. É uma pena,
porque perdemos essa batalha, nós do campo progressista, que torcíamos tanto, né, pela convalidação dessa proposta, pela manutenção dessa proposta. Perdemos isso e perdemos também aquela pessoa que poderia representar o campo progressista na eleição de 2026. Tá? Olha. Fica aqui a pergunta: até quando Fernando Haddad vai ter paciência para suportar esse ambiente pernóstico em que acontece a elaboração das estratégias da equipe econômica? Impactante, né? Impactante. É um governista, o Panunzio, haddadista, né? Estava defendendo a candidatura do Haddad em 2026, disse já era, está fora do páreo.